Cerrado brasileiro, berço de alguns dos nossos rios mais caudalosos, uma mina d'água, uma nascente aparentemente trivial, esconde um raro espetáculo, o fenômeno das águas emendadas. Este documentário Expedições visita a Estação Ecológica de Águas Emendadas, um raro refúgio de fauna e flora preservadas do Cerrado e, ao mesmo tempo, um manancial que dá origem a duas bacias hidrográficas no coração do Brasil. Estamos numa vereda, um caminho de águas, um pedaço de cerrado preservado, enfeitado por imponentes buritis, uma profusão de aves e por capivaras. Aqui, a água pura brota do solo e se espalha sobre a terra plana do cerrado. Sob essas águas recém-nascidas estão rochas que contam 1,3 bilhão de anos. Rochas que recontam uma história curiosa. Essa região, no coração do Brasil, já foi mar. Rochas que recebem as chuvas e guardam em camadas subterrâneas o mais precioso tesouro do Cerrado, a água. Estamos diante de um fenômeno natural único em suas proporções. A Vereda Grande, a maior do Distrito Federal, com 6 quilômetros de extensão, verte água em direções opostas. Nesse mesmo ponto, nascem duas grandes bacias hidrográficas continentais. Estamos no coração da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Aqui são cerca de 10 mil hectares, onde ocorre um fenômeno raro no mundo, que é a junção de duas das maiores bacias hidrográficas brasileiras numa mesma vereda, ou seja, nasce água para a bacia do Araguaia-Tocantins, por um lado, e por outro lado nasce água para a bacia do Paraná. E por isso tem esse nome de Águas Emendadas. As águas que nascem aqui percorrem mais de 5.000 quilômetros para o norte e para o sul. Com o sutil desnível do terreno, parte das águas vai para o rio Maranhão, afluente do Tocantins. A bacia do Tocantins, por sua vez, está ligada à bacia amazônica. Outra parte ruma para o sul, formando os rios São Bartolomeu, Corumbá e Parnaíba, que desembocam no rio Paraná e chegam até a Bacia do Prata. Em seu longo caminho, essas águas vão banhar o Distrito Federal e os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, além de 3 países vizinhos, Paraguai, Argentina e Uruguai. Águas Emendadas foi criada como reserva biológica em 1968 e em 1988 se tornou Estação Ecológica. Aqui estão protegidos, além de nascentes, a Lagoa Bonita, maior lagoa natural do Distrito Federal, e ecossistemas do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, a savana mais biodiversa do mundo. O Cerrado é o bioma brasileiro mais ameaçado hoje em dia, muito mais ameaçado do que, por exemplo, a Amazônia. O grau de devastação que existe hoje em dia no Cerrado está numa velocidade muito mais avassaladora do que o da floresta amazônica. Existem estudos mostrando que se o grau de devastação que ocorre hoje em dia no Cerrado continuar ocorrendo, a minha filhinha, por exemplo, de 11 meses, só conhecerá o Cerrado por uma fotografia, porque o Cerrado vai sumir do Brasil. O Cerrado, como um todo,
abriga as cabeceiras de 6 das 8 bacias hidrográficas do Brasil. As áreas ainda preservadas de cerrado são essenciais para proteger a água que chega a boa parte da nossa população. Águas Emendadas é uma unidade de conservação de proteção integral. Isso quer dizer que, ao contrário de um parque nacional, por exemplo, ela não está aberta ao público e só pode ser visitada com 2 finalidades: pesquisa científica e educação ambiental. O motivo desse alto grau de proteção é o valor dos ecossistemas e da água que a estação abriga. Proteção integral, são unidades de conservação onde nós não permitimos assim, a entrada do público de qualquer forma, ou seja, ela tem esse nome para proteger realmente o bioma, para proteger a biodiversidade, a flora, a fauna que existe aqui nesse ambiente. É muito importante a proteção desse tipo de unidade, porque senão a nossa biodiversidade, a nossa natureza, de onde vem a matéria-prima para a nossa vida, para a nossa produção, para o nosso consumo, vai para o beleléu e é importante que a gente proteja esse tipo de espaço. A Estação Ecológica de Águas Emendadas faz parte da Reserva da Biosfera do Cerrado. Selecionadas pela Unesco, as reservas da biosfera são regiões estratégicas de um programa que visa conciliar a conservação dos ecossistemas e o desenvolvimento econômico sustentável. A Reserva da Biosfera do Cerrado tem 226 mil hectares e inclui, em sua área núcleo, a Estação de Águas Emendadas, o Parque Nacional de Brasília e o Jardim Botânico de Brasília. Todo esse esforço de proteção tem seus motivos. Os ecossistemas da região de Águas Emendadas são ameaçados diariamente por uma série de ações no entorno da estação. Aqui nós estamos próximas a plantações de soja, próximas à mineração, parcelamento do solo, enfim, todos esses problemas que ocorrem principalmente em unidades de conservação de proteção integral que existem em áreas meio que urbanas, como é o caso da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Como a gente está perto de uma área urbanizada, tem muita gente que entra para a prática da caça, da pesca. Então a gente tem muito problema aqui, mais na região da Lagoa Bonita, esse problema com os caçadores que entram e com os pescadores, né? Cada vez mais, a Estação Ecológica se torna uma ilha de biodiversidade em meio a cidades, condomínios e áreas agrícolas. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui na Estação Ecológica de Águas Emendadas é o fato dela ser circundada por rodovias. E, inclusive, recentemente foi feita a duplicação e isso faz com que sempre esteja ocorrendo atropelamento de animais. Inclusive, tatu, tamanduá, algumas raposas, né, a gente encontra constantemente nas rodovias, né? A lista de ameaças é extensa. Contaminação de terras e águas por lixo e agrotóxicos. Áreas da estação invadidas pelo gado que danifica a vegetação e pisoteia as nascentes. E o fogo, temor constante no clima seco do Cerrado. Outro grande problema que a gente tem aqui são os incêndios florestais. Como a gente também está perto de uma área urbanizada, constantemente, sempre esses caçadores, os pescadores, eles fazem algumas fogueiras. Então, a qualquer momento, pode pegar um fogo e esse fogo ele vai ser de uma magnitude alta. Justamente porque, como há muito tempo não pega fogo aqui dentro, esse material vegetal ele está em grande quantidade. A gente está implementando aqui na Estação de Águas Emendadas o SCI, que é o Sistema de Comando de Incidentes, que é um combate a um incêndio florestal integrado com defesa civil, bombeiro e, no caso, a Estação Ecológica de Águas Emendadas com os brigadistas, né? Isso está sendo implantado aqui como projeto piloto, né? Com a coordenação dos bombeiros. E se der certo, tudo certo aqui, esse projeto vai ser expandido para as outras unidades de conservação do DF, né? A pressão no entorno já põe em risco o maior tesouro dessa região, a água. Outro grande problema que a gente enfrenta aqui é o fato do adensamento urbano,
que ocorre ao redor da Estação Ecológica de Águas Emendadas, que tem feito com que haja perfuração de poços tubulares profundos, e com isso tem afetado o nível do lençol freático, inclusive diminuindo a área da vereda, que é o que dá o nome aqui da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Regiões de cerrado, como Águas Emendadas, são vitais para o abastecimento de água em muitos pontos do país. A perda de volume de água nas áreas de cerrado do Brasil Central prejudica milhões de brasileiros e precisa a todo custo ser impedida. Além da riqueza em forma de água, proteger a Estação de Águas Emendadas é garantir o patrimônio vivo do cerrado, em uma de suas regiões mais ricas em diversidade de flora e fauna. A Estação Ecológica de Águas Emendadas tem qualidades que a tornam única. Uma de suas principais características é o fato de ser uma área de proteção com ecossistemas intocados, perfeitamente preservados, vizinha a uma área densamente urbanizada, a cidade satélite de Planaltina, no extremo nordeste do Distrito Federal. Forma, podemos garantir o futuro de um pedaço tão importante do nosso cerrado. Como conseguir que as necessidades de um centro urbano não interfiram no delicado equilíbrio necessário a uma estação ecológica de grau raro e altíssimo de biodiversidade. A busca por essas respostas faz parte do dia a dia de quem trabalha em atividades fundamentais, a pesquisa e a educação ambiental na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Imagine uma área plana, de fácil acesso, onde se encontram quase todos os aspectos de vegetação do cerrado com um altíssimo grau de biodiversidade. Para um pesquisador, essa é a descrição ideal de uma área de estudo. E é isso o que encontramos na Estação Ecológica de Águas Emendadas. O potencial de pesquisa na Estação de Águas Emendadas é tanto que a UNB, Universidade de Brasília, criou em 2006 um campus em Planaltina, no entorno da estação. O interessante é que recentemente, com a construção do campus da UNB nas proximidades de Águas Emendadas, a parceria do campus com a estação se aumentou bastante, porque acho que são dois atores importantes junto à comunidade, né, de Planaltina. Desde 1981, a Estação Ecológica de Águas Emendadas é ponto-chave para pesquisas ambientais. Aqui dentro da unidade de conservação da Estação Ecológica aqui de Águas Emendadas, nossas principais linhas de pesquisa são basicamente a de bioindicação. Nós utilizamos espécies ou grupos de espécies que reflitam o atual estado de conservação da área, né? E outra linha
bem forte aqui dentro da estação ecológica de Águas Minerais que nós trabalhamos é a área de invasão biológica. Então aqui a gente estuda as características dos organismos invasores e das áreas por eles invadidas, e assim a gente pode prevenir que novas espécies invasoras venham a chegar a essas áreas, causando esses prejuízos econômicos e ambientais. Uma dessas pesquisas, feita pelo Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, estuda espécies que funcionam como indicadores da qualidade do ambiente. Nós estamos estudando anfíbios, e os anfíbios, como um grupo assim, em especial, são ótimos para esse tipo de estudo, porque os anfíbios dependem, né, muito de ambientes úmidos ou de água, né, para a sua sobrevivência. E toda alteração que ocorre no ambiente, isso rapidamente altera os ambientes aquáticos. Então eles são muito úteis para que a gente possa monitorar a qualidade do ambiente. Eles respondem bastante a alterações do ambiente, né? Eles, por terem a pele bastante permeável, por serem bem sensíveis à mudança de temperatura, do pH da água. Então eles refletem bastante essa importância que o ambiente intocado tem para eles, né? Esse ambiente bem preservado é muito importante para que as espécies sobrevivam. O cerrado hoje em dia está extremamente ameaçado, então estudar populações naturais em áreas como essa daqui em Brasília é mais ou menos como nós estamos olhando para o futuro. Então para nós é muito importante conseguir determinar se essas áreas são suficientes, né, se elas são eficientes e se elas são capazes de manter essas populações naturais, né, garantir a persistência delas para as futuras gerações. À medida que a gente altera o ambiente, a gente destrói o hábitat que é importante para aquele bicho, né, para aquele animal. Então, se você destrói os ambientes que ele está utilizando, essa espécie acaba diminuindo, ele não consegue sobreviver, não consegue reproduzir e acaba diminuindo a população e pode até entrar em extinção. Técnicas simples e eficientes como o carretel de rastreamento ajudam os pesquisadores a entender o comportamento das espécies. A gente faz um cintinho de silicone para não machucar o bicho e amarra na cintura dele e com um carretel. Então ele vai andando e a gente amarra a ponta num galho, ele vai andando e vai soltando a linha. Então isso vai deixando a marcação e o caminho dele mesmo que ele faz no ambiente. Outra pesquisa feita pelo Laboratório de Biologia Evolutiva da UNB estuda modelos ecológicos com base nas populações de uma pequena mosca, conhecida como Drosophilídeo. Então, em comparação, por exemplo, com um pesquisador que trabalha com mamíferos, pode passar 3 anos e ele vai conseguir pegar talvez 100 bichos. A gente passa 1 semana no campo e consegue 20 mil bichos. Então isso acaba dando uma força muito grande para a estatística que a gente faz. Usando armadilhas feitas com material reciclável, a equipe faz a coleta dos insetos. Você pode ver que isso aqui é tudo feito basicamente com material reciclável, garrafa PET. A gente coloca a banana aqui nesse que a gente chama de fundinho. Esse fundinho ele é acoplado a essa parte superior da armadilha, que tem essas telinhas aqui, que é por onde o cheiro da banana vai entrar. Aqui a gente tira esse durex aqui, que fica esses furinhos aqui, que é por onde as moscas vão entrar. Então as moscas vão ser atraídas pelo cheiro que vai entrar por aqui, elas vão entrar aqui. E eles tendem a migrar para uma parte mais luminosa, então por isso que aqui é pintado de preto, para impedir que elas saiam pelos mesmos furinhos que elas entraram. Então aqui a gente tende a amarrar a armadilha sempre na altura do peito, isso é convenção, e numa região sombreada, para que as moscas não estejam morrendo durante esse tempo que a armadilha fica exposta ao campo, que normalmente são 3 dias. E daí para frente a gente dá continuidade à pesquisa, ou identificação dos bichos, ou mantenção de linhagem, ou qualquer outra pesquisa que a pessoa esteja fazendo.
pesquisa é o caminho para se conhecer o valor dos ecossistemas do Cerrado e para apontar novos horizontes para um país de biodiversidade incomparável. As pesquisas que são feitas em todas as nossas unidades de conservação, inclusive aqui na Estação Ecológica de Águas Emendadas, que podem descobrir não só medicamentos, descobrir formas de recuperação de áreas degradadas, enfim, tem uma série de pesquisas sendo feitas em relação à questão das mudanças climáticas, do aquecimento global. Isso tem um valor também econômico para a nossa sociedade. Vamos dizer, por exemplo, que um pesquisador que esteja aqui dentro fazendo uma pesquisa descubra uma espécie que tem um princípio ativo que cure uma doença hoje em dia incurável no mundo todo, como a AIDS. Quanto é que vale isso para a nossa sociedade? Isso tem um valor incomensurável. Enquanto a pesquisa busca romper as fronteiras do conhecimento, a educação ambiental promove o envolvimento entre a estação ecológica e a comunidade que vive em seu entorno. O objetivo principal desse trabalho de educação ambiental é melhorar a relação da comunidade de Planaltina com essa importante unidade de conservação. Tem um trabalho de formação voltada para os professores da rede, que eles passam mais ou menos o ano inteiro aqui conosco. A gente atende ao aluno desse professor aqui em trilhas monitoradas, porque a gente quer trazer para a pauta do dia, para a discussão, a relação da escola com o Cerrado e com as questões ambientais. A boa relação entre ambiente e população é também a meta do plano de manejo, o conjunto de regras para o uso de uma unidade de conservação. Recentemente nós fizemos, o ano passado, o plano de manejo dessa estação, com a participação, inclusive, daqueles que acham que a estação não serve para nada, ou que a estação só atrapalha o seu negócio. Por exemplo, aqui no entorno da unidade nós temos uma série de empreendimentos agropecuários, de mineração, que já existem. Ou seja, esse pessoal tem que também participar da elaboração e participar do cumprimento do plano de manejo, porque senão não adianta. Com a elaboração do plano de manejo, o que a gente espera é poder conter esse crescente desenvolvimento que tem ocorrido aqui no entorno da Estação Ecológica de Águas Emendadas, disciplinando as ocupações no entorno da estação, principalmente com relação ao adensamento urbano, com relação às propriedades rurais, disciplinando as atividades desses produtores rurais, fazendo com que possa salvaguardar a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Ilhada entre áreas urbanas e plantações de soja, a Estação Ecológica de Águas Emendadas tem na relação com a população a chave para um futuro sustentável. Esse espaço não tem condição de ser administrado se a sociedade que está do lado de fora da cerca, ela não souber qual é a importância disso aqui, para que serve isso aqui, e ela não participar ativamente da gestão desse espaço. Fauna rara, flora de riqueza ímpar e nascentes de valor incalculável. Em Águas Emendadas, o Cerrado assume todos os seus atributos. O bioma mais ameaçado do Brasil precisa dessas terras. Mais do que isso, precisa que ela se guarde com todas as suas qualidades, seus seres e suas belezas.